Vamos começar. Oi, pessoal, vamos chegando. Vivi já tá na área. Bem-vindos. Ai, tô muito ansiosa para poder falar com a Vivi, porque ela é uma profissional maravilhosa, uma mãezona que eu acompanho de perto, e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da Vivi mãe. Ai, muito legal. Arrasou, Vivi. Tô aqui, só não tô me vendo. Ah, peraí. Também não tô te vendo. Ah, já sei o que que é, peraí. Plástico, Ah, querido. Vivi. a minha câmera tava virada, tá? A tecnologia e Viviane, elas passam bem longe. Que bom tá um pouquinho mais pertinho de você. E eu acho que a maioria do pessoal na dança de salão conhece você, mas para quem não conhece, vai ou conhece só a Vivi Palco, vai poder conhecer um pouquinho mais, né? Sim, sim, tô bem feliz com o seu convite, muito obrigada. E espero poder ser a Vivi aqui também. Porque Ai, rola que bom. uma. Eu É, falei pra Casey, eu sou tímida, sou meio vergonhosa, mas vai dar tudo certo. você acredita que eu também sou? Não Eu parece, né? acredito. Não, mas eu sei quem são tímidas, porque eu sou, então a gente meio que se camufla, assim, né, em algumas coisas pra conseguir fazer outras. Eu sei. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô ouvindo bem, todo mundo também tá me ouvindo? Tô conseguindo. Acho que sim. Ai, tô muito ansiosa. Olha, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, eu formulei outras. Então a gente já tem Jesus! aqui várias, Uau! várias perguntinhas, mas assim, nada por isso, tudo muito tranquilo. E Tá, quem tiver também online que quiser fazer perguntinha para Vivi, pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo, né? sim, sim. Tá, então para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, de como você começou na dança. Eu comecei na dança com. Eu ia fazer 15 anos já. É, Eu morava na Baixada Fluminense, então eu não tinha acesso à dança de salão. Eu sempre dancei, mas eu sempre dancei axé, porque na minha época era o El Chan era a moda. Então eu sabia todas as coreografias, eu assistia todos os programas para poder estar antenada nas coreografias. A dança de salão veio quando eu vim morar com meu pai, porque meus pais são separados desde que eu tenho 2 anos de idade. Então, quando eu tinha 14 para 15, eu vim morar com meu pai aqui no centro da cidade. E aí a dança de salão foi apresentada para mim é, no trabalho da minha madrasta, porque eram dois professores da casa de dança que faziam essa. Tinha uma turma lá. Então era tipo terça e quinta, de 11 a meio-dia. Eu ia todo dia, toda terça e quinta eu ia pro trabalho da minha madrasta aprender dança de salão, que foi meio que uma intimação dela, para não deixar duas adolescentes em casa fazendo nada, né? Pensando besteira. E aí eu fui meio que obrigada, não muito interessada, porque para mim a dança de salão era uma coisa muito para as pessoas mais de idade. E aí eu fui meio com preconceito, mas aí quando cheguei lá me apaixonei pelos professores e fiquei até hoje. Então assim, eu ia fazer 15 anos, foi em 99, né? O final de 98 ou início de 99. E aí eu tô até hoje. Não largo nem por nada. Vivi, e assim, a gente sabe que você, junto com o Cadu, o carro-chefe de vocês é o samba de gafieira, não é isso? A gente é muito reconhecido com o samba de gafieira, porque a gente ganhou um campeonato, entramos nos congressos, mas a gente dança outras coisas, a gente dá aula de outros estilos também. Na KVS a gente que dá as aulas de forró, de zouk, de salsa, de samba no pé, mas a gente desenvolve um trabalho muito forte com o samba, sim. E por que o samba? Você acha que foi você que escolheu ou foi ele que escolheu você? Olha, a escola que eu frequentava, né, que era o Dança CCC, era uma escola de dança de salão, tinham todos os estilos, mas se estudava muito o samba, a história do samba, é,
os músicos, personalidade, o Snar, né, que é o diretor do Centro Cultural Carioca, que hoje não está mais entre a gente. Ele abriu uma casa de show que tocava muito samba também. Então, o samba sempre foi uma coisa que fez muito parte do nosso dia a dia. E quando a gente formou a companhia do Centro Cultural Carioca, o carro-chefe era o samba. Então, a gente ia para a sala e estudar o repertório, as movimentações do samba. Então, a gente acabou se emburacando mais, se especializando mais no samba. Ai, que legal. Mas eu amo o Zouk, sou apaixonada pelo Zouk. Eu também. Amo soltinho, forró, eu gosto de dar aula de dança no geral. Mas eu paro para estudar mesmo o samba. E como começou a sua parceria com o Cadu? Começou a gente namorando, na verdade, né? A gente começou namorando e o Cadu me ensinou o Zouk, por exemplo. Porque no CCC não tinha aula de Zouk. Tinha aula de samba, bolero, soltinho e forró. Ó, quem tá Ele entrou. Ouviu o nome, né, Cadu? Ele fica só antenado nas coisas que eu vou falar. E aí, a gente era um casal de Zouk, na verdade. A gente começou a namorar e o fato da gente namorar, a gente treinava muito o Zouk. A gente começou uma parceria, acredito que sem pensar muito em ser uma parceria. Porque ele gostava de Zouk, eu também, então a gente ia pra sala treinar e montava uma coreografia. Engraçado, vocês começaram no Zouk. Porque o Cadu, ele era da companhia do Adílio e da Renata. Então, olha. ele dançava Zouk. Ele sabia um pouco de samba, mas ele dançava Zouk. E o meu interesse era aprender Zouk, né? Então, eu levei ele para dar aula na escola da onde eu fazia parte. Então, a gente começou a treinar bastante. Então, as coreografias que a gente tinha antes era de Zouk. Tem no YouTube aí, mas não procura não, gente, porque é bem... Eu vou olhar, eu quero bem ver. lá atrás. E aí, quando surgiu a companhia do CCC, a gente era parceiro na companhia, onde a gente trabalhava o samba, e fora da companhia, o Cadu e Vivi dançava Zouk. Então, era muito gostoso. Só que quando a gente ganhou o campeonato, a gente sentiu uma necessidade de estudar muito mais, por causa dos congressos todo ano. Então, a gente tinha que preparar aulas, desenvolver exercícios e temas. Então, olha, ele tá falando, não faça isso. Tem gente que diz que tá impactada. Mas é engraçado, Casey, quando a gente vai para eventos fora do Rio, né, que toca de tudo, né, eu fico, cara, assim, eu fico chamando as pessoas para dançar comigo um Zouk, uma bachata, um forró, porque as pessoas só olham para mim quando toca samba. É muito engraçado. Mas eu entendo porque a gente tá com o carro-chefe com samba de gafeira. Exatamente. Mas a gente, na verdade, começou com samba pro mundo, mas a gente começou com Zouk, na verdade, na parceria. Ai, que legal. Eu não sabia disso. Caramba, é muito bom saber essa parte. E você tem... Eu queria saber quais damas ou uma dama, se você puder citar, que você tem como referência na sua dança. Ou se você tem várias. Eu tenho algumas, mas até hoje a Mariana Baltar, que era esposa do Snar e diretora do Centro Cultural Carioca junto com ele, que é minha referência. A dança de hoje não conhece a Mariana como dançarina, a Mariana é mais conhecida hoje como cantora e canta super bem. Mas se vocês pesquisarem aí Mariana Baltar, vocês vão encontrar bastante coisa dela. Então, é minha referência até hoje. Eu sou muito forte nos traços da Mariana Baltar. E quando eu me vejo dançando, por mais que tenha muitos anos já que ela não é da dança, ficou muito impregnado em mim. Então, eu tenho a Mariana como, assim, o carro-chefe da minha inspiração, né? Mas depois que eu olhei para fora do Centro Cultural Carioca, porque eu fui bolsista lá há muitos anos, instrutora, minha carreira foi feita dentro do Dança CCC. Eu comecei a ver outras dançarinas, que logo de cara eu vi a Sheila Kino, por exemplo,
que é um Ela é furacão, maravilhosa. E no Zuki eu tinha, eu tenho até um fato que era o seguinte, o Cadu, quando me dava aula, e ele queria que eu fizesse um quadril. Eu não entendia que Que quadril era esse, quadril é porque esse? é um quadril. Não, Vivi, porque as meninas partem do quadril e tal. Eu falava, gente, Jesus. E ele me mostrando, não era assim, acessível para mim. E ele, por mais que ele tivesse toda a técnica, eu pensei, cara, eu não sei o que é isso. Aí eu fui num baile e aí eu vi a Renata dançando. Quando eu vi a Renata, eu entendi o que ele estava falando do quadril. Aí quando ele dançou comigo, que eu fiz o quadril, ele, tipo assim, poxa, eu tô um ano tentando dizer para você o quadril, bastou eu olhar. Como é importante uma referência, né, feminina, né? É muito Para importante. as mulheres e uma referência masculina para os rapazes. Nossa, fez uma diferença, assim, muito grande. Então, a Sheila é o que o Cadu falou, é a Beyoncé do samba, é a rainha maravilhosa. E a Renata Nuzuki e as meninas, outras meninas que eu vou vendo para dar inspiração, para poder eu sentir coisas diferentes, Pegar um sabe? pouquinho de cada Robertinha, uma, né? eu gosto de assistir as meninas, né? Eu também. Ó, o Cadu disse que o quadril dele não é a melhor referência. Mas foi bem. Quando ela viu o quadril, ela entendeu, Cadu. Toda a Valeu a técnica fez pena. sentido, toda a técnica fez sentido. E fala um pouquinho pra gente da sua rotina de treinos com o Cadu. Tipo assim, quando vocês dançam, quanto tempo vocês ensaiam? E se você acha importante ter outras modalidades para agregar na sua dança? Ó, eu sou uma dançarina que tem um pouquinho de cada coisa, né? Tirando o tango, que é uma coisa que eu tentei lá no início, mas o meu corpo não se ajustou por uma questão da técnica do tango, que eu conhecia uma única técnica, que era a técnica da pirâmide, né? Da gente apoiar bastante o tronco e fazer uma lordose lá, quer dizer, lordose eu tenho lordose, né? Então eu não conseguia entender um corpo de tábua, então o tango ele não foi tão acessível para mim. Depois de muito tempo, eu conheci uma outra técnica, que eu vi as meninas mais dançando no eixo e fiquei assim super interessada. Mas aí a vida corre e você não consegue fazer tudo, né? Mas eu sei samba, bolero, forró, salsa, zouk, o próprio samba no pé. Eu sei um pouquinho de cada ritmo que é o West Coast, um pouquinho da bachata, porque eu acho interessante conhecer os outros estilos também, para eu poder sentir no meu corpo e ter sensações diferentes, porque uma coisa, para mim, retroalimenta a outra. Então, eu acho super importante você, pelo menos, saber um pouquinho de cada. Se aprofundar, Principalmente não para dá. quem é professor de dança, né? A gente que trabalha com o corpo, mesmo que você aquilo não seja para você trabalhar, você tem que conhecer Sim, para poder estar ajudando o aluno. eu não dou aula de West Coast, eu não dou aula de funkeado, mas a gente faz questão de entender um pouquinho a estrutura, de entender um pouquinho a base, porque eu gosto muito de dançar, então quando eu vou nos bailes e toco uma bachata, gente, eu tenho que dançar uma bachata. Gente, eu danço uma bachata. Eu não danço bachata, mas eu sei usar a minha técnica para entender um pouquinho da condução do cavaleiro. Então, quando eu e Cadu a gente vai treinar e a gente tenta ter treinos regulares, sim. Por exemplo, cada treino tem um objetivo, tem um foco. Se é montar uma coreografia, a gente tenta pensar quando que a gente quer mais ou menos estrear essa coreografia, se tem condições da gente estrear a coreografia daqui a 6 meses, a 5 meses, porque a gente nunca pensa a curto prazo, a Isso é gente pensa importante. a longo prazo, porque é o nosso repertório. Então a gente quer que tenha a nossa cara, as nossas características, o nosso laboratório. Então tudo isso requer tempo. Já E que a então a gente. gente está falando de Tá. coreografia, quando vocês vão fazer o laboratório coreográfico, criá-las, vocês pensam no fácil, no difícil ou no impossível em relação a nível de coreografia?
Olha, eu Pergunta acho que a gente difícil. não. É, porque eu acho que a gente não pensa em nenhum desses. A gente pensa assim: o que é Cadu e Vivi? Qual é a nossa linguagem? O que que a gente passou nesse da última coreografia até essa agora? O que a gente aprendeu, desenvolveu e o que a gente quer colocar nela? Qual é o momento que a gente está passando? Às vezes, nem tem a música e a gente está treinando, desenvolvendo o material. E aí, às vezes, surge uma música super interessante. Às vezes, o Cadu já tinha uma música guardada lá atrás, porque o Cadu é o que escolhe as nossas músicas. Ele é que prepara todo o nosso ensaio. O coreógrafo é o Cadu, né? Então, quando ele, às vezes ele vem, ele fala: Vivi, essa música aqui eu tô no momento dela. E um dia ele fala: a coreografia tá pronta. Eu levo um susto, eu falo: ai, como que a coreografia tá pronta? Só que ele já tem toda a ideia construída, porque ele já desenha as movimentações na cabeça dele. É claro que quando a gente chega na sala, a gente vê a realidade, né? A expectativa e a realidade. E O aí que a dá gente pra vai, fazer? o que dá, né? Então, quando a gente vai para a sala de aula, a gente vai para os laboratórios no sentido de movimentos circulares, movimentos em nível baixo, em nível alto. O que a gente tem de diferente das outras coreografias? O que a gente tem de novidade? Ou se não tem? Então, assim, a gente vai sentindo, na verdade, e vai compondo. Vai compondo. Aí alguma coisa que ele acha que ficou um pouquinho não tão redondo, não tão com fluxo, ou isso aqui dá pra gente aumentar um nível de dificuldade. A gente aumenta, porque nossas coreografias elas Sim, dá oscilam para adaptar, né, os bastante, níveis. né? E também depende do Exatamente. público, né? Do trabalho que você vai fazer, o estrear, o dançar. Você pensa nisso também? Desculpa, eu li a pergunta, a coisa do Cadu, não prestei você. Fala. Tô falando assim, por exemplo, às vezes há 6 meses eu vou estrear, tem uma programação do público, do lugar também, aí depende muito disso, né? Na coreografia, ou não? Na verdade, a gente não fica com essa neurose de fazer uma coreografia por ano, por exemplo. A gente monta as nossas coreografias para ter de repertório. Então a gente não se incomoda de dançar 1000 vezes a mesma coreografia. Até porque a gente não consegue dançar para todo o público é, da dança de salão, né? A gente tem esse pensamento de que dançou em 3 eventos, o planeta viu. Ah, não, É, já cansado dessa coreografia. Não, não é real. Então a não gente é. nunca teve essa preocupação de ter quantidade de coreografias. Porque a gente é como se fosse um filho, a gente gera a Gera. nossa coreografia. Então, depois que ela é gerada, nossa, deu trabalho. A gente pesquisou, a gente trabalhou. Então, não gasta dinheiro com figurino, gente. Figurino é muito caro. É muito Treinar caro. treinar as coreografias, ela requer tempo. E tempo é dinheiro. Então, não é fazer a coreografia, gastar um dinheiro e jogar lá na gaveta, tchau, fazer outra. Não, a gente não faz isso. O Deixa a Menina, por exemplo, é uma coreografia que mostrou Cadu e Vivi e a gente faz questão de... É o primeiro evento? Vai dançar o Deixa a Menina. Porque é a nossa coreografia que, que fez a gente entrar no mercado. Então, Interessante isso que você está falando. Muito a gente tem um interessante. carinho muito grande. Então, o Cadu, por exemplo, a gente queria ter estreado a coreografia ano passado, a nova. Por muitas coisas, não rolou. Machucado, tempo, eu engravidei, a gente não conseguiu horário, aí a KVS. São muitos setores que a gente tem que dar conta. E aí a coreografia foi ficando um pouquinho. Na real, ela tá pronta. Falta 2 minutos e treinar ela. Então a Uhum. gente queria estrear
no Samba Maníacos ano passado, não rolou. A gente queria ter estreado no evento em Lisboa, não rolou, porque o Cadu estava machucado. Então a gente não fica mais desesperado, a gente fala, calma, calma, porque é devagar, é o nosso, que nem o Cadu falou, nosso repertório é ouro. Então a gente sempre prepara com todo amor e carinho. Então ela vai vir na hora que tem que vir, né? Então a gente está esperando essa quarentena toda passar, que ele está se cuidando, eu também. E a gente vai voltar a ensaiar, que a gente tem ensaios regulares. A gente procura se encontrar 2 vezes na semana, no máximo com 2 horas e meia. A gente não passa disso, até porque a gente não tem tanto tempo. Somos diretores da KVS, eu tenho o Miguel, ele tem a companhia, são muitos fatores. Então a gente otimiza os nossos ensaios com 2 horas e meia, assim, trabalha-se às 2 horas e meia, por incrível que pareça. E aí a gente espera que, acabando essa quarentena toda, a gente vai estrear essa coreografia esse ano, se der tudo certo. Estamos Falando bem em Top ansiosos. Ouro, falando em Top Ouro, essa pergunta vai para você e para ele individualmente. Uhum. Quantas coreografias no total vocês fizeram? E individualmente, quais são as 3 que vocês mais gostam? A ouro, a prata e a bronze. Ó, é individual mesmo, porque ele tem uma paixão por uma, eu tenho uma paixão por outra. Deixa eu só anotar aqui os nomes, ó. Ele botou aqui 4 oitinhos. Que é? É o Ah, que tá. falta da É o que coreonova. falta. Tá. Deixa a menina. A Débora Mais que também está nada. perguntando quantos trabalhos prontos vocês têm. The Blues Walk. Desfigurado. Tom maior. E a nova. A gente tem 5 coreografias. Cadu, me corrija aí se eu tô errada. A gente tem 5 coreografias e uma são 6 com a nova, né? Que a gente vai estrear ainda. Cadê? Tá certo? certo, Cadu? Ele 6. botou 1, 2, 3, 4, 5. São 6 no total. A gente tem o Deixa a Menina, que é a nossa primeira coreografia. A gente tem o Mais Que Nada, que é a segunda coreografia. A gente tem o The Blues Walk, que é a coreografia mais comercial que a gente tem, porque a gente optou por selecionar movimentos de gafieira, claro, com cara de Cadu e Vivi, mas é a coreografia que a gente que tem mais cara de gafieira mesmo, é o The Blues Walk. Até pra gente usar em eventos corporativos, que pro olhar do telespectador é melhor, né? A gente tem o Desfigurado, que é o da roupa laranja, da roupa roxa. O Tom Maior, que é a minha de barriga, que a gente dançou lá Linda, emocionante. No São Brasil. E tem a última coreografia agora, que eu esqueci o nome. Cadu, me ajuda. Desfigurado, Tom Maior. Eu não vou saber o nome. Ele disse que só vai falar falar as 3 dele depois de você. Ah, tá. Vamos lá. Qual é o top? É prata. Ouro. Vamos começar ouro. de baixo para cima. O bronze, tá. prata e ouro. Não tá. que vocês Deixa não gostem das outras, né? Mas... Sim, sim, sim. Ó, o Desfigurado é Espírito da Gafieira, é a 6ª coreografia. Espírito da Gafieira. O bronze. Ai, prata. que difícil. Porque depois que surgiu a minha da barriga, a ordem mudou um pouquinho. Eu sei. Eu dancei também quando eu tava grávida. Foi no bairro Botão. Eu tava lá. A gente tava comendo muita paçoca na mesa. A gente tava roubando os docinhos da mesa. Ó, o prata fica... O prata fica
o Desfigurado, que é o da roupa roxa, Sim. que eu amo dançar essa coreografia, é uma delícia. Nossa, como eu me sinto maravilhosa dançando ela. O prata é o Deixa a Menina, que é o de roupa laranja, que é a primeira. E o ouro é o tom maior, que é da minha barriga. Que antes da barriga era uma outra ordem, mas agora é essa. Eu sei. Então eu A tenho. gente que é mãe, Ai, nossa, eu sou apaixonada toda vez que eu vejo a coreografia, eu sinto aquele momento que vai ficar pra sempre na minha vida e no meu coração. É maravilhosa. E todo mundo chorando, vendo. Foi lindo, 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 lindo. A letra da música, ela é incrível também. Que o Cadu escolheu, perfeito, Cadu, sua maravilhoso. vez, hein? Bota aí seu top 3, 2, 1. E eu não tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas eu assisti o vídeo e eu também fiquei emocionada. A gente que é mãe, que vê sobre filhos, sobre gestação, maternidade, a gente fica toda Sim, boba. eu recebi muitas mensagens no meu WhatsApp, no meu direct, de pessoas que falavam: Nossa, como você tava incrível, maravilhosa. Ai, eu também dancei grávida. Ai, quando eu. Aí, pessoas que ainda vão engravidar. Nossa, quando eu engravidar, eu quero também fazer uma coreografia. Ó, ele botou aí, ó. Deixa a menina, sabia? Deixa a menina é o filhinho dele do coração, é o Deixa a menina. O mais que nada para mim é, nossa senhora, é um desafio total. Ah, ele botou o tom maior como um concurso. Não tinha essa opção, hein? Que senão, Não tinha. não tinha essa opção. Bom, a Mas ele gosta Vivi, muito dessas. que conheceu a dança, conheceu o Cadu, ganhou o mundo. Quantos países vocês viajaram com a dança? Eita, isso aí a gente já anotou, mas eu não lembro o total agora. Parceiro, você vai me ajudar. Eu tinha que A ter gente chamado uma. ele pra. Ah, mas vocês não estão juntos. Ai, não estamos, é. Porque eu não sei, a gente fez uma lista e aí aumentou e eu já não decorei. Mas vamos lá. A gente foi para França. Cadu, você sabe você fez esses dias para mim a quantidade de países que a gente visitou. A gente foi para França, a gente foi 9, ele, para ele contou, ó, Suíça, 9. ó, Caramba. França, Suíça, muito, muito, foi muito. A Ou gente foi para 10. ser ou 10, é mais por aí. É. Mas a gente foi Japão, a gente foi para Seul, Coreia, que foi o mais louco da vida. A gente foi para República Tcheca, a gente foi para Espanha, a gente foi para Portugal. Eu não tô contando, já tô perdida. E Suíça, desses países todos, qual o. Vocês foram com samba? sempre com samba. Qual foi o melhor Japão a gente, aceito? E o, Japão a gente leva sempre um pouquinho do zouk, um pouquinho do samba no pé também. qual foi o melhor aceito, trabalho que vocês tiveram mais dificuldade? O país. Eu tô Olha, fazendo só pergunta difícil. é porque assim, memória para mim é uma coisa muito louco. A gente, todo lugar que a gente vai, a gente tem uma receptividade boa. Logo no início, bem no início que a gente começou a viajar, ninguém conhecia Cadu e Vivi, né? O nosso nome não estava na internet, nas redes sociais. Então a galera da Europa segue muito a galera do Brasil. Eles olham tudo. E não tinha muita referência nossa. Então eu, em particular, sinto que a nossa primeira vez na Europa foi uma coisa meio que assim, quem são eles? Da onde eles são? Não vejo vídeos, né? Não tem como saber. Foi meio que foi meio que de olhos fechados. Então a gente teve bem poucas pessoas nas aulas e a nossa proposta sempre é muito diferente do comum, né? Uhum. Então a gente teve, no nosso primeiro workshop em Paris, a gente teve 7 alunos. 7 alunos. E, tipo assim, já
Já tinha, acredito que Léo Forte e Robertinha já tinham ido, eles tinham também, já eles estavam começando também, mas eles já tinham ido lá, então a quantidade de pessoas eram bem maiores. Como foi um workshop com o Cadu e com a Vivi, não foi um evento que tinham outros professores, então foi muito de quem queria muito mesmo conhecer aquele Pode casal ver. diferente que estava vindo lá para Europa. Então, depois disso, depois que passou esse ano, que as pessoas conheceram Cadu e Vivi, aí as coisas mudaram. Todos os workshops são cheios, tem uma procura bacana, eles sempre pedem pra gente voltar. Então, de aceitação, eu acho que a gente teve em todos os lugares. Teve uma coisa assim, quem são eles? Primeiro, né? E aí, quem aceitou de primeira, aí falou para as outras pessoas e gostaram, e aí a gente tem turmas bem cheias, graças a Deus. A Dai Mello tá perguntando qual o país mais legal e o que passou mais perrengue. Que passou mais perrengue foi Seul. A gente teve uma dificuldade muito grande com a alimentação. A gente não costuma comer na rua. Eu cozinho. Eu prefiro ir no mercado, comprar as coisas, porque eu sei o que eu estou comendo, né? Legumes, carne, verdura. Então eu vou ao mercado, compro e cozinho para mim e para o Cadu. A gente fica na casa dos contratantes, então a gente tem acesso à cozinha, à geladeira. Então a gente vai no mercado, que é super acessível, compra as coisas e eu cuido da alimentação. Em Seul, eu fui fazer a mesma coisa. É... Só que a comida, a qualidade da comida lá, gente, eu não sei nem explicar pra vocês, eu vou tentar. Eu comprei carne moída, ovo, macarrão, alho, coisas que a gente tem aqui Aham. no nosso mercado. Para vocês terem uma ideia, eu particularmente cozinho muito bem. Meu parceiro tá aí para poder me confirmar. Eu não consegui comer a minha comida. Eu não consegui comer a minha comida. A carne não tinha gosto de carne, o ovo não tinha gosto de ovo, queijo, leite. A gente ficou desesperado. Isso porque a gente ia passar uma semana só. A gente chegou lá, tipo, quinta-feira e ia voltar na segunda. A gente comeu, e eu não sou fã de McDonald's, não sou fã de nada de Burger King, essas coisas. A gente comeu no McDonald's, no Burger King, porque senão a gente ia passar fome. Foi assustador. Não Gente. tem gosto de você. Vou comprar uma carne moída. Já não é só boi. Ele já tem uma coisa de misturar porco com boi. Aí você pensa, um ovo, gente, um ovo sai da galinha. Vamos fritar um ovo, comer ovo mexido. Não tem gosto de ovo, não tem gosto de nada, gosto Ai, ruim. gente. Foi bem difícil, Coreia. McDonald's McDonald's foi a sempre salvação. salva. E é Ah, o gosto e é universal, é o gosto que você vai encontrar em qualquer lugar. Cadu cozinha E mesmo ou ele tá mentindo nas redes sociais aí, hein? não, ele cozinha. Ele tem preguiça, mas ele cozinha. Tem preguiça Olha. mesmo. Tá, então agora da sua carreira, fala pra gente uma lembrança inesquecível e um momento engraçado de vocês. Tipo assim, alguma coisa que deu errado, alguma coisa que toda vez que você lembra, você sorri. Uma coisa engraçada tem, por exemplo, a gente estava fazendo o Bota Abaixo, o espetáculo da nossa companhia quando a gente era lá do Dança CCC, que é a escola que eu fui formada, que eu trabalhei por mais de 15 anos. Eu era quase a única mulher do espetáculo, porque no início da companhia só tinha eu e mais uma, que dançava menos, que é a Rosângela. E aí eu tinha que fazer umas trocas muito rápidas. Então eu tinha uma coreografia de samba de gafeira com o Snar. Eu saía de uma cena, tinha que trocar de roupa assim na calçada, porque a gente fazia o espetáculo ali na rua. E aí o meu sapato a gente colocou velcro para ser mais rápido
na minha sandália. Aham. E aí eu usava uma meia arrastão, que eu já entrava na primeira cena com a meia arrastão, porque era só eu tirar a calça, colocar o vestido e velcro no sapato. Eu só tinha tempo disso. Numa dessa correria, eu simplesmente coloquei o velcro na meia. Só que eu não vi. E aí eu tô dançando com o Snar, uma coreografia de samba de gafieira, e tem uma hora que ele me tira do chão para eu poder bater a perna. Na hora que ele me tira, o meu sapato voa para fora do palco. Não foi na plateia, porque a plateia estava de frente. Foi pro lado, tipo, da coxia. Só que quando eu começo a rir, gente, eu fico fraca. Eu fico muito fraca. Eu não consigo ter força para nada. E o Sná olhava pra minha cara assim, ó. E eu... Quá, 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 quá. E tava quase finalizando a coreografia. E no final tinha uma panqueca. Eu falei, cara, eu me concentrei muito. Porque de costas pro público eu morria de rir. Quando eu virava, eu segurava. E eu vendo meu sapato lá longe, morrendo de rir. Eu falei, meu Deus, tá chegando a hora da panqueca. Eu só sei que eu tirei força, não sei da onde, pra girar. E quando eu saí da coxinha, eu morri de rir, morri. Quase pegou na cabeça dele, mentira. Cara, esse lugar, esse momento é inesquecível, porque você tem que lidar com certas coisas, você tá em cena. E é um imprevisto, você não sabe que você cuida para dar menos problema possível. E no momento desse, e logo eu rindo, que eu fico muito fraca, eu falei, não vou aguentar, mas eu sobrevivi e foi muito bem. Meu sapato ficou longe, dancei a coreografia sem sapato, o Iná não viu, só reparou quando eu saí, e eu rindo que nem uma maluca, e deu tudo certo. E um momento inesquecível. Para você também, Cadu? Um momento inesquecível. Eu penso porque tem vários. Ai, momento inesquecível. Ai, cara, eu acho que o momento muito forte pra mim foi quando a gente ganhou o campeonato. Quando eu entrei no campeonato, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. É como se uma menina que sai da caixinha de sapato, conta do almoço tradicional. Eu não sei o que é isso. Conta do almoço, não sei o que é isso. A memória dela é ruim, Cadu. Bastante, tem que me dar mais referências. E aí, a gente tava... Era o meu primeiro campeonato. Ai, palhaço. Ah, tá bom. Momento engraçado. Mas isso não é engraçado pra mim, é engraçado pro elenco. Ele quer me ferrar, Casey. Porque assim, o Snar, ele tinha uma coisa que era mudar as coisas em cima da hora. Ah, eu sei bem o que é isso. Eu não tenho dificuldade de decorar, eu tenho dificuldade de desapegar do que eu aprendi. E aí eu fico, tá, do almoço. E aí eu fico muito presa àquilo que eu já fixei no meu corpo. Sei, porque eu sou um pouco assim. Eu decoro rápido. E isso toma uma proporção no meu corpo tão grande que ele quer mudar na véspera. Vai ser muito difícil. E aí a gente ensaiando por bota abaixo. A coreografia de abertura. Ensaiando. Aí na hora que a gente faz aquela rodinha ali antes de começar o espetáculo, eu fui a primeira a dizer assim, galera, vamos ficar atento naqueles primeiros 8 que o Sná mudou. Não é mais pro lado direito, por exemplo, é pro lado esquerdo. Vamos ficar atento, a gente treinou bastante, vamos lá. Começou a coreografia. Gente, a única que fez a coreografia anterior foi eu. A única. Todo mundo foi tipo pra direita e eu fui pra esquerda. Só que não é engraçado pra mim, é engraçado pra ele, que conta isso morrendo de rir. Engraçado. E o do almoço eu deixo pra próxima, porque não dá pra comer no Japão, pra mim, porque eu não como comida crua, não como nada. E os japoneses são muito receptivos, sabe? Assim, eles adoram brasileiros, eles te respeitam como sansei, os mestres e tal, essas coisas todas. E aí eles têm essa coisa de sempre levar um aperitivo na aula, uma balinha, um chocolate. E aí teve uma que fala português e ela falou assim, eu queria convidar vocês para almoçar na minha casa.
E isso é uma honra, assim, você nem pode dizer não. Aí eu falei, beleza, para conhecer a tradicional comida japonesa. Eu já fui tensa. Já fui tensa, eu falei, não vou comer nada. Quando a gente chegou na casa, que eu olhei para a mesa, eu até fiquei feliz, porque eu vi ovo, eu vi bife, tinha umas coisas lá esquisitas, mas arroz, né? Beleza. Chegou a hora de comer. O bife tá cru em Cru. cima da mesa. Pum, tá ali. O ovo não tá cozido, o ovo tá cru. Tem uma panela em cima do fogão com umas coisas borbulhando lá, tofu, cogumelo, umas raízes borbulhando. Eles simplesmente. Ah, tinha pão de queijo. Eu falei, pô, pão de queijo, que delícia, vou comer bem. Aí eles começam a preparar a hora de comer. Pega um pote, bota o bife cru lá dentro, quebra o ovo cru lá dentro, pega o caldo, taca lá dentro, tipo, o ovo cozinha ali com aquela Toma, água que eu quero ver quente. você comendo. Toma, eu já tava já, tipo, meu Deus do céu, não vou, eu vou ser muito mal educada, não vou comer, não vou comer, não vou comer. O Cadu não comeu, porque ele é de experimentar tudo. Ele não comeu o bife cru com ovo cru, não comeu, não comeu. E é tudo sem sal, né? Horrível. Eu comi o pão de queijo, pedi pra japonesa passar um salzinho assim no bife e passar na frigideira lá pra mim, pra selar pelo menos, pra eu poder comer alguma coisa. Porque eu não como tofu, eu não como raízes lá que eles comem, ovo cru, não como. Gente, foi assustador, assustador. E a Chunin, que é a aluna que, nossa mentora lá, levou a gente pra lá, super feliz. Não, come, é muito bom, é muito saúde, comida boa, proteína. Eu falei, não, Chunin, muito obrigada. Vou Obrigada. comer em casa. Eu vou comer em casa. Gente, E é uma loucura. Cada viagem uma experiência nova. E aí, um momento assim, inesquecível foi quando a gente ganhou o campeonato, porque ali tudo mudou pra mim e pro Cadu, né? A gente. Ninguém conhecia a gente. O Cadu era mais conhecido como DJ, porque o Cadu tocava praticamente em todos os bailes. Então ele era visto como o DJ Cadu, porque a gente só dava aula dentro da escola do CCC. E aí a gente mostrou o nosso trabalho. E aí a gente, assim, lá no fundo, a gente quer ganhar, sempre. Mas a gente estava disputando com pessoas que já tinham uma parceria há muitos anos, que já dançava coreografia há muito tempo. A galera já estava muito à frente da gente com essa experiência. Então a gente achava que era quase, quase não, que era impossível ganhar. Mas era muito bom poder estar ali e mostrar o nosso trabalho. E aí a gente ganhou. Então, assim, foi sensacional da gente poder. Thaís Benite, te amo, sabe que eu sou só fã, mas a gente ganhou da Thaís Benite e do Gabriel, por exemplo, que já tinha uma coreografia que foi impecável, que eles já dançavam há anos. Foi linda a coreografia, mas a gente botou a nossa cara a tapa, mostrou a nossa verdade, a gente não teve medo de mostrar uma gafieira diferente. Eu de calça, de sapatilha, mesmo que isso fizesse eu perder ponto, e eu perdi ponto por causa disso, mas a gente ganhou o campeonato e isso abriu portas para a gente poder chegar onde a gente queria, que eram os congressos, e dar aula junto com essa galera que já estava aí no mercado. Então, assim, é inesquecível para mim esse momento, porque Cadu e Vivi antes campeonato e Cadu e Vivi pós campeonato. Então é inesquecível. E depois vieram várias coisas por maravilhosas. falar em momento inesquecível, que eu sei que você é a mamãe do Miguel, eu queria que você falasse um pouquinho de, após o nascimento dele, qual foi sua maior dificuldade em conciliar agora a sua segunda nova profissão, que é ser mãe, né?
É, então, quando eu descobri que eu estava grávida, porque eu parei de tomar remédio para poder engravidar, porque eu emendava cartela. Então, quando foi outubro de 2016, eu parei de tomar remédio e estava tentando. Como o meu médico disse, ó, de 6 meses a um ano para você poder ter o período aí natural de você engravidar, para agora, para daqui a em um ano você vai estar grávida. Eu falei, beleza, mas eu queria em menos tempo, né? Queria já, logo. E aí não rolou. Eu viajei para o Japão, voltei, ainda tentei mais um pouco, aí falei, quer saber? Não dá, porque eu precisava saber se eu estava grávida, porque eu tinha que aceitar ou não trabalhos, ver a agenda, contar pro meu parceiro, até apesar que ele já sabia que eu queria engravidar, mas eu não disse assim de verdade que eu tava tentando, né? Aham. Já tinha trabalhado a cabeça dele. Cadu, eu quero engravidar. A gente estava viajando muito e a gente tinha essa coisa de poder abrir a escola também, para a gente poder diminuir esse lugar de sair, até porque a gente precisava resgatar os nossos alunos, a nossa rotina de aulas aqui no Rio, que estava se perdendo. E eu queria engravidar, então não dava para eu manter um trabalho fora. E aí, quando foi em março de 2017, eu engravidei. E aí, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu peguei a minha agenda. Foi a primeira coisa. A pessoa, né, tensa. Peguei a minha Organizada. agenda e falei: vai nascer em dezembro, então, em tantos meses eu posso fazer esses trabalhos, eu posso viajar de avião até tanto, aqui dá para fazer, aqui não dá. Vamos ligar para os contratantes para dizer que eu não vou estar, se tudo bem o Cadu ir sozinho, ou ele ir com uma outra menina, que seria a Mayra, que é uma das nossas professoras também, para eu poder organizar já a minha vida e quando que eu ia poder já voltar para o trabalho. E o teste tinha dado positivo, eu já Já tinha organizei os próximos. programado o ano inteiro. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, foi no dia do aniversário do Cadu, que já tá Olha que chegando aí. presente. E aí eu não contei pra ele. Não contei. Por quê? A gente ia lançar a companhia no sábado, no baile de aniversário dele, lá na casa de dança. E essas primeiras semanas, né, os primeiros 3 meses, recomenda-se que a gente fique quase vegetando. Porque é um processo muito delicado, é toda a Aham. formação do bebê. Porque eu já tinha lido também, gente, eu já queria ser mãe há tanto tempo, que eu já tinha lido todo o processo da formação da criança. Então eu falei, cara, eu vou ser negligente o nome? Eu não vou contar pro Cadu. Eu não contei. Fiquei ensaiando normalmente, eu senti umas coisas meio assim esquisita, né? Mas eu ficava firme e forte, um calor do cão. E eu ensaiava, vi figurino, tudo. Ó, irresponsável. Porque Irresponsável. eu conheço o parceiro que eu tenho. Ele não ia deixar eu dançar. Ele não ia Eu não deixar eu parei, dançar. sabia? Eu não parei de ensaiar, de fazer aula de alongamento, de fazer aula de balé, nada. Sim, a sua rotina. É porque nosso corpo, se você já tem uma vida frenética, é claro que eu acredito, né, que o bebê ele vai se adaptando a esse corpo, né? Mas os primeiros 3 meses é muita Sim. formação, gente. É placenta que pode descolar, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certo pra você, deu tudo certo pra mim, porque eu não parei de dar aula. Não Aham. parei de dar aula, eu continuei trabalhando. Mas as coisas de alta intensidade, eu dei uma segurada. Só o ensaio da companhia que eu continuei. Mas era assim, eu descobri na quarta ou quinta e sábado a gente ia dançar. Né? Então eu ensaiei poucas vezes, mas eu ensaiei. E aí eu só contei pra ele quando a gente acabou de dançar dentro do camarim. Que aí eu fiz vários testezinhos dizendo positivo, fiz uma cartinha pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo e pra ele, que era o Dindo, dizendo que tinha vindo antes do tempo. E ele chorou horrores, Ah, enfim.
E aí o que acontece? Depois que o Miguel nasceu, nesse processo eu cumpri a agenda até onde eu podia. O Cadu concluiu a agenda. E quando foi no evento do Caio, no congresso de bolero, eu tava assim muito arredonda e a gente tava dando aula na oficina de bolero de bolero. Eu tava muito redonda, gente. Eu não consegui botar nem sapato. Foi quase um mês antes do Miguel nascer. O menino fechou um trabalho comigo. Ele falou assim: "Ah, eu queria que você e o Cadu me passassem o orçamento para vocês dançarem no meu evento." Aí eu falei, a minha cara desse tamanho, eu falei: "Quando é o seu evento?" Aí lá é em março. Aí eu pensei: bom, eu vou fazer um parto normal, vai dar tudo certo. Um mês de resguardo, janeiro, fevereiro eu ensaio, março eu danço. Voltei pro meu trabalho, ok, vamos lá, firme e forte, aceitei o trabalho. Louca! Em março, eu tava dançando no evento dele. Com um peito desse tamanho, gigante. O Cadu tendo que carregar um pouco mais de 60 quilos, que eu tava ainda bem inchada. Mas era o Deixa Menina, coreografia tira de letra e tal. Aí, até então eu não tinha feito trabalho nenhum. Mas aí quando a gente botou o primeiro trabalho, começou os convites novamente, né? Que a pessoa fica esperando assim, ó, vamos ver que hora que ela vai trabalhar, que hora que ela vai estar livre, que ela tá livre. Quando a gente postou o primeiro trabalho, aí eu comecei a organizar a agenda para a gente poder viajar. Então eu parei um pouco no final do segundo semestre. O primeiro semestre todo a gente optou por não viajar, até porque a escola ela estava no início, então era muito importante que a gente estivesse ali Presente. nesses primeiros 6 meses. E após junho, a gente começou a viajar novamente. E aí eu fui armando estratégias para alguém ficar com o Miguel, porque não ia dar para eu levar ele para todos os lugares. Meu sonho era levar ele para tudo que era lugar. Mas uma criança que não fica com ninguém, só no meu colo, não deixa ninguém encostar em mim. Então eu ia ter muita dificuldade de conseguir trabalhar, de dar aula particular, porque quando a gente vai para os congressos a gente dá muita aula particular, então ia ficar bem complicado. Então eu deixava ele em casa. Sempre, quer dizer, deixava não, eu sempre deixo ele no Rio quando eu viajo, mesmo para as viagens mais longas. Então, a única dificuldade que eu tive foi de ter paciência mesmo, porque o nosso corpo, Quer a voltar cabeça tá logo? pronta, mas o corpo não dá, né? Isso é da natureza e tem que ter paciência mesmo. Então, eu tive processo para emagrecer, para pegar condicionamento e tal. E aí a gente vai gradativamente e hoje já é mais tranquila essa questão de organização, de deixar ele em casa para eu poder viajar. Gente, passa muito rápido. Falta 3 minutos para cortar a É live. verdade. Mas aí eu quero dizer o quê? Se cortar, a gente volta para finalizar, tá? Tá. Eu queria fazer um bate e volta com você. Ai, meu Deus, vamos ver. Vai ser muito tranquilo. Eu vou te falar e você Tá, responde a primeira coisa que vira a cabeça, tá, tá? tá. Viviane é emoção ou razão? Emoção. Emoção. Sim. Dia ou noite? Noite. Samba ou dança? Dança. Fazer aula ou dar aula? Dar aula. Antes de entrar no palco, eu? Quero correr. Fugir. Viviane é comédia ou drama? Comédia. Quente ou frio? Quente. Tudo pode faltar menos? Amor. Uma saudade?
Minha mãe. Um sonho. É paz no Três mundo. desejos. Desejo. É... Ai, difícil esse bate-bolinha. Ah, três desejos. É... Três Que vier. desejos. Hoje, Ai, meu hoje. Deus do Três céu. desejos hoje. Três desejos hoje. Se cair, a gente É... volta. Tá. Três desejos. Cura dessa pandemia toda. É... Empatia. Mais, por favor, gente. E caridade. Uma palavra que define Viviane. Sentimento. Ah. E hoje você daria uma dica ou um conselho para quem está começando? O que você diria? Não desistir. Jamais. E fazer a ser verdadeiro. Ser você na sua essência. É muito mais fácil você sustentar uma verdade que é sua do que de qualquer outra pessoa. Então, seja verdadeiro, seja honesto e não desista, porque não é fácil para ninguém, nem pra gente que não é que a gente chegou em algum lugar, a gente tá no processo e a gente ainda tem dificuldade e a gente não desiste. Ainda mais nós mulheres de termos tantas missões. É uma escola, é parceria, é marido, é filho, são os nossos próprios sonhos. Então a gente tem que perseverar. Então, se você quer uma coisa, seja ela o que for, não desiste. Vá com calma, mas vá sempre no sentido do seu objetivo. E seja você, sempre, sempre, sempre. Vivi, vou agradecer você. Eu acho que tinha tanta coisa para perguntar. Eu queria falar tanta coisa, mas é tão pouquinho tempo. Eu dizer que eu sou ainda mais fã de você, como já era como bailarina. Sou muito mais agora como pessoa, que a gente se aproximou depois das gestações. Dizer que continue sendo assim, essa mulher forte, guerreira, porque você é inspiração para muita gente, inclusive para mim. Dizer Obrigada, você é que... maravilhosa. Ah, obrigada. E dizer que a gente está junto, te desejar coisas boas, sucesso Obrigada. para Muito você e para nós obrigada. todos. Vou despedir, porque eu acho que vai cair a qualquer momento. E aí a gente marca uma nova conversa depois. Tá bem, com certeza. Gratidão.